Olá, estamos iniciando o curso de formação e atualização de pregoeiros pela Fundação João Pinheiro. O objetivo do nosso curso é tratar as questões do pregão eletrônico. O pregão presencial, como ocorre em quantidade bem menor, nós entendemos que ele não é necessário neste momento. O pregão eletrônico é utilizado em mais de 90% das contratações, por isso o nosso curso será focado nele. E ele terá o objetivo de atender a dois públicos específicos. O curso visa atender aquelas pessoas que nunca fizeram um pregão e não têm noção, mas também a pessoa que já trabalhou com licitação ou com pregão e está desatualizada. E está desatualizada especificamente em função das diversas mudanças que nós tivemos a partir de 2019 com as regras e os procedimentos do pregão eletrônico. O nosso objetivo, então, é fornecer formação para quem não tem e atualização para quem já trabalha na área. Nós vamos fornecer um certificado de conclusão para aqueles aprovados na avaliação final. A nossa ementa é dividida em 4 tópicos: noções gerais de pregão, que vai ser uma aula; fase interna nós vamos dividir em 2 aulas; fase externa, que também serão 2 aulas; e uma aula prática de julgamento de recursos e impugnação, totalizando 6 aulas. O meu nome é Andréia Heloísa da Silva Soares. Eu sou formada em Direito e em Administração pela UFMG e tenho pós-graduação em Direito Público e Direito Processual Civil. Tenho ao todo 18 anos de experiência na área de contratações públicas e já ocupei diversos cargos: pregoeira, diretora de central de compras, analista, superintendente de compras, contratos e logísticas, já fui fiscal de contrato, já fui área demandante e já trabalhei em diversos lugares, na BH Trans, na Prodenge, na CEPLAG e atualmente trabalho na área de riscos da Codenge. Toda essa experiência e por ter passado por diversas áreas me permitem ter uma bagagem que eu acredito que será bastante útil nesse curso que nós vamos dar neste momento. Para começar a aula 1, nós vamos ver noções gerais de licitação, especificamente para atuação em pregão. E alguns pontos são muito importantes para quem vai trabalhar com licitação. O primeiro deles é estudar a legislação aplicável, inclusive os princípios. E por que isso? Os princípios nós nem vamos ver agora nessas primeiras aulas, nós vamos deixar para estudar os princípios na aula prática, a 6ª aula, onde vai ser possível entender a aplicação melhor dos princípios, tanto por parte do licitante quanto por parte da administração pública. Mas a legislação, quando a gente fala de legislação, não é simplesmente a lei de licitação, a Constituição, existem muito mais coisas do que a lei. Nós temos também instruções normativas, resoluções, regulamento interno de licitação e contratos, no caso das estatais, e vários outros dispositivos legais que precisam ser estudados o tempo todo. Um próximo ponto muito importante é atualizar-se quanto à doutrina e à jurisprudência. É muito comum o mesmo autor, de um ano para outro, de uma edição para outra, de um trabalho, alterar uma posição que ele tem a respeito de um determinado assunto. Então, é preciso a gente estar atento àquela posição que o autor tem. E ele muda de posição em função de mudanças diversas, de jurisprudências, de entendimento. A jurisprudência é outro ponto extremamente importante. A jurisprudência nós vamos ver daqui a pouco, em especial dos tribunais de contas. Para isso, eu vou dar uma dica. A CEPLAG disponibilizou trilhas de aprendizagem no site, na parte de EAD. E lá tem uma trilha de pregão eletrônico. A trilha é composta por cursos, legislação, modelos de edital, minutas, checklist e diversos outros materiais que podem auxiliar o profissional a se manter atualizado. As trilhas sempre serão atualizadas e é uma ótima fonte de consulta por já estar condensando num único instrumento diversos assuntos relacionados ao pregão eletrônico. O próximo ponto é conhecer processos, procedimentos e competências. Esse ponto está relacionado com o local específico onde o servidor vai trabalhar, porque cada local funciona de uma forma diferente. Cada órgão, cada entidade tem uma estrutura própria, tem funções próprias, tem áreas diversas. Então, um exemplo muito simples que a gente vai dar aqui: o funcionamento de um órgão comum e o funcionamento de uma central de compras.
A central de compras, nós temos uma no estado, temos uma no governo federal, temos em diversos estados, municípios, só que a central ela funciona como uma unidade capaz de realizar grandes compras por registro de preço. É uma área extremamente profissionalizada e segmentada. Existe uma parte que atua sim, apenas como pesquisa de preço, uma outra parte que é apenas fazendo edital, uma outra parte na realização de pregão. Já um órgão comum, isso costuma não acontecer. Todas essas atividades estão dentro de uma área de compras e muitas vezes o mesmo profissional realiza todas essas atividades. A pesquisa, ele monta o edital e muitas vezes ele também faz o pregão. Então é muito importante quando você vai atuar, conhecer qual que é a realidade do local, entender as diferenças, entender as semelhanças, oferecer sugestões de melhoria de outros lugares por onde trabalhou, mas é extremamente importante este conhecimento. E em relação especificamente às centrais de compras, é uma premissa da nova lei de licitação a realização de compras centralizadas, mas nesse curso aqui nós vamos focar no processo de compra normal, porque você entendendo o processo de compra normal, quando você estiver atuando numa central de compras, caso vá trabalhar, vai ficar muito mais fácil porque você vai ter esse conhecimento todo que a gente está tendo aqui, porém vai ter que atuar apenas em uma das etapas da contratação. Conhecer experiências dos profissionais da área. Nós tivemos uma grande mudança com o pregão, que deixou de existir comissões de licitação. Enquanto existiam as comissões de licitação, havia muita troca de informações, porque as decisões elas eram compartilhadas e havia responsabilidade solidária entre as pessoas da comissão. Então havia muita conversa, muita atualização. E isso se perdeu um pouco com a criação do pregão, porque o pregão, nós vamos ver daqui a pouco, o pregoeiro, ele atua sozinho, ele atua com uma responsabilidade apenas dele e ele é auxiliado por uma equipe de apoio. O que a gente percebe é que em muitos lugares os pregoeiros tornaram-se pessoas isoladas, sem estar aptas a contribuir, a discutir os assuntos, uma vez que a responsabilidade é só dele. Então, a gente considera extremamente importante para um profissional que vai atuar na área essa sinergia, essa troca de informações com os demais pregoeiros, troca de experiências, para que no futuro, quando um problema aconteça, seja possível, através dessa experiência, resolver de uma forma melhor e mais rápida, além de ter uma unanimidade de ações daquele órgão. Não é conveniente que um órgão, num processo, decida de uma forma, porque foi um pregoeiro, e num outro processo, o mesmo problema seja decidido de forma diferente. Isso é muito utilizado por fornecedores em recursos, mostrando que aquele órgão está tratando diferente. Então, esse contato entre os pregoeiros é muito importante, mas não só em relação aos pregoeiros internos. Hoje nós temos diversas redes de formação, de troca de experiências através de redes sociais, através de Facebook, através de WhatsApp, Telegram e Instagram. Muitos professores, doutrinadores disponibilizam muitos materiais e nesses grupos o que a gente tem é muita troca de experiência. Essas trocas de experiência, elas costumam acontecer inclusive durante os processos. É muito comum um pregoeiro falar, estou no meio de uma sessão, estou com esse problema. Alguém já viveu esse problema? Como que eu posso resolver? Então, este momento que nós estamos vivendo em licitações é um momento em que toda troca de informação é extremamente útil. O próximo tópico é motivar e registrar os atos e as decisões. E por que a importância disso? Motivar é justificar, explicar por que determinada decisão foi tomada. Muitas vezes a decisão é tomada com base em lei, com base na sugestão do jurídico, com base na conversa com os colegas, mas isso não é anotado. E aí, tempos depois, um auditor que pega esse processo, ele pode não entender por que aquele caminho foi seguido. Então, é extremamente importante que toda decisão seja motivada, seja registrada por que aquele determinado caminho foi seguido no processo. O próximo tópico é corrigir erro imediatamente quando constatado. As pessoas muitas vezes têm a tendência, do ser humano, tentar esconder um erro para evitar punições, retaliações. Mas na área de contratações é
esta é uma prática que deve ser evitada ao máximo. E por que ela deve ser evitada ao máximo? Porque a gente passa por um período longo de fiscalização, que pode durar 2, 5, 10 anos, por controles internos, controles externos. E aí, um erro detectado pode causar processos, pode causar muitos problemas para diversas pessoas. Uma vez detectado o erro no meio de um processo, o pregoeiro deve avisar a sua chefia, deve buscar ajuda com a assessoria jurídica, porque muitos erros são sanáveis. Faça o registro do erro, o registro da correção e o processo segue. Ou então chega-se à conclusão que é um erro grave o suficiente para que o processo não possa seguir. O erro pode não ser do pregoeiro, pode ser um erro no termo de referência feito pela área demandante, mas é importante que a pessoa demonstre que ela está sendo diligente, que ela está preocupada com a coisa pública. O último tópico é agir dentro da sua competência. O pregoeiro, muitas vezes, ele age como cidadão e ele fica indignado com algumas compras, ele questiona algumas compras, ele considera algumas licitações indevidas, imorais. O pregoeiro tem que ter em mente até onde vai a competência dele. Ele tem uma competência disposta em decreto e aquilo ali que é a competência dele, ele deve cumprir à risca. Então, ele detectou uma ilegalidade, ele tem que registrar, ele tem que falar. Está ferindo princípios, ele tem que falar. Porém, atos discricionários, decisão se vai comprar um carro, decisão se vai adquirir algo que ele considera que não é o momento em função da situação do Estado, não está na competência dele. Isso evita muita dor de cabeça. Ele agir dentro da competência. Quando ele age dentro da própria competência, ele também pode exigir que respeitem a competência dele. Então, ele pode exigir durante um processo que um gestor, um chefe, não tente influenciá-lo para alterar um resultado de uma licitação. Durante o processo externo, o pregoeiro é soberano. A autoridade competente tem competências específicas, a autoridade máxima. O gestor da área tem competências, a área demandante tem, o pregoeiro e a equipe de apoio tem. Então, agir dentro da sua competência, respeitando a lei, alertando quanto a qualquer ilegalidade que for constatada. Vamos para o próximo slide, que é a parte do histórico legal da licitação. A gente começa em licitações lá em 67 com o Decreto-Lei 200. O Decreto-Lei 200, ele não era um decreto-lei para tratar apenas de licitação e contrato. Ele foi um decreto-lei para cuidar da organização administrativa da administração pública federal. E um dos títulos dele, o título 12, tratava especificamente de licitações e contratos. Pois bem, no ano seguinte, em 68, através da Lei 5456, foi expandida com essa possibilidade de utilização do Decreto-Lei 200 também para os estados e municípios. Não só a parte de licitação, como todo o Decreto-Lei 200. Vale lembrar que ele ainda está em vigor. Algumas partes foram revogadas, como a parte de licitação, mas tem muito do que está no Decreto-Lei 200 que ainda está em vigor. Em 1986, mais uma mudança, e uma mudança muito importante em licitações e contratos, porque foi publicado o Decreto-Lei 2300. Ele, ao contrário do decreto anterior, que tratava de diversos assuntos, ele foi específico para licitações e contratos. Então, é um marco na história das licitações públicas. Ele trouxe diversos procedimentos e também ele trouxe regras para a administração pública federal, porém, no próprio decreto falava-se que ele também era aplicável aos estados e aos municípios. Ele era composto de 90 artigos. Vamos prestar atenção nessa quantidade de artigos com o que vai acontecendo ao longo do tempo. Em 88, a Constituição Federal colocou que cabia à União legislar sobre normas gerais de licitações e contratos, inclusive sobre a obrigatoriedade da licitação e os casos em que ela é dispensada. Neste momento, é necessário se fazer uma nova lei de licitações baseada na nova Constituição. O que ocorre é que a nova lei de licitação, a Lei 8666, muito famosa, conhecida de todos, que ainda está em vigor, foi feita em 1993. E a gente precisa entender o contexto. É uma lei que tem 126 artigos
E a lei, ela veio num contexto extremamente difícil para o país. E por que o contexto foi difícil? Nós tínhamos acabado de passar pelo nosso primeiro impeachment de presidente, um envolvimento com corrupção muito grande, e o legislador teve a preocupação de, além de tratar de regras de licitação e contrato, ele tentou cercar de uma forma bastante rígida o processo, entendendo que dessa forma evitaria-se corrupção, o que a gente sabe muito bem que não foi evitado. Mas essa foi a intenção. Muitas pessoas falam, a Lei 8666 é muito rígida. Ela é muito rígida e foi essa a intenção do legislador, não foi à toa que ele fez dessa forma. Foi uma tentativa naquele momento de se evitar corrupção. Em 2000, uma grande mudança na virada do milênio. A MP 2026 criou o pregão, instituiu o pregão como uma modalidade de licitação. Até então, a gente só tinha as modalidades da Lei 8666. Essa MP ficou sendo prorrogada até que apenas em 2002, 2 anos depois, ela se transformou em lei, a Lei 10.520, que é a lei do pregão. E por que isso trouxe tantas mudanças? Quem já trabalhou com pregão há muito tempo, isso eu falo mais para aqueles que já trabalharam com licitação e pegaram essa virada da comissão de licitação para o pregão, se assustaram bastante com a quantidade de mudanças que o pregão trouxe. Em especial, a possibilidade de ser um processo eletrônico e não mais ter aquelas sessões lotadas de envelopes. A inversão de fases, então primeiro a gente se preocupa com as propostas e depois com a habilitação. Uma fase única de recursos. E o principal, que é a marca do pregão, é a existência de sessão de lances. O pregão funciona como funciona um leilão público ou privado que a gente está acostumado. Só que ao leilão ganha quem levar o maior preço, no pregão ganha quem ofertar o menor preço para a administração. Essa foi uma mudança fundamental e que impactou em todas as legislações que seguiram após 2002. A gente teve em 2006 a Lei Complementar 123. Mas por que eu estou falando dela se ela não criou modalidade nenhuma? Ela instituiu o Estatuto da Micro e das Pequenas Empresas. E por que isso é importante nesse contexto nosso? Ele é importante porque ele trouxe uma série de benefícios para micro e pequenas empresas, como, por exemplo, ter tempo para regularizar documentação, ter direito a novo lance em caso de empate ficto. Isso alterou totalmente todos os editais de licitação. Para quem está numa capital, numa cidade grande, o impacto não é tão visível, mas para quem está no interior, o impacto foi gigantesco. A possibilidade de contratações de empresas locais e regionais, utilizando a regra da Lei 123, foi extremamente benéfica para o desenvolvimento das cidades do interior. Então, a gente acha importante citar a Lei 123 aqui. Então, em 2011, nós tivemos o regime diferenciado de contratação, a Lei 12.462. O RDC, como ele é conhecido, ele foi criado especificamente por um motivo, para obras relacionadas aos eventos esportivos que o Brasil ia ter em seguida. Quais eram? Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas e Paralimpíadas. O objeto primeiro desta lei compunha-se apenas desses 4 objetivos. E o que se podia fazer para esses 4 objetivos? Obras de infraestrutura, de mobilidade, adequação de aeroportos. Então, em 2011, com a criação do RDC, foi possível fazer licitações e contratações de obras com regras que a 8666 não permitia, com regras mais modernas, com regras, por exemplo, como o modo de disputa aberto, que é a cessão de lances. E o pregão, apesar de permitir cessão de lances, o pregão não podia ser utilizado para obras. Então, o regime diferenciado ele veio para isso, para atualizar. Também trouxe muitas regras relacionadas ao regime de execução, que está muito ligado à parte de engenharia. Ele trouxe bastantes novidades, mas ele não ficou restrito aos 4 eventos que a gente comentou. Vários incisos foram acrescentados ao RDC até 2016. Então, hoje, por exemplo, pode ser utilizado o RDC para a contratação de obras do PAC, do SUS, em sistema penitenciário,
E como que essa escolha é feita? É justamente aqueles que querem esses benefícios que o RDC proporciona, que são inversão de fase, possibilidades de lance, que são regras parecidas com o pregão. O que a gente tem hoje é que as legislações que vieram depois usaram muito o RDC como base para a confecção. A gente vê que teve um período entre 2006 e 2012 que ocorreram alguns decretos. E a gente só vai pontuar esses decretos por um motivo para a gente ver o que acontece agora. O governo federal, em 2005, soltou 2 decretos. Um regulamentando o pregão de forma geral e um outro, o 5504, ele estabeleceu a exigência de pregão preferencialmente eletrônico e para os estados e municípios que recebiam transferência voluntária, era obrigatório utilizar o pregão. Neste momento histórico, muitos estados e municípios que não faziam pregão tiveram que passar a fazer para receber esse dinheiro de transferência voluntária. Qual regra que tinha que seguir? A regra do seu pregão, do seu estado, do seu município, mas tinha que ser pregão. Aqui em Minas, em 2008, nós tivemos o decreto 44786, que tratou de pregão presencial e pregão eletrônico. Então, a gente fez esse recorte só para mostrar esses decretos, para a gente entender o que aconteceu logo em seguida, que nós vamos ver no próximo slide. Este período final é o período mais turbulento, é o que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, as estatais. As estatais, em 2013, foi publicado o Estatuto Jurídico das Estatais. Para tratar de licitação em estatais, quem que são as estatais? Sociedades de economia mista e empresas públicas. Ele não foi feito só para cuidar de licitações. A função dele foi regulamentar o parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição, que foi incluído pela emenda constitucional em 98, e falava o seguinte: é necessário ter um estatuto jurídico das estatais que cuide de licitações, contratos, governanças, controle. Isso é de 98. Nós ficamos de 98 até 2016 sem esse instrumento. E aí, em 2016, num curtíssimo período de tempo, de aproximadamente 6 meses, a lei foi publicada. Por que essa lei foi publicada em 2016? Mais uma vez, estávamos em volta de vários escândalos de corrupção e, neste caso específico, em 2016, envolvendo estatal. Então, foi necessário criar uma nova regra para tentar evitar novos casos de corrupção, criar regras de governança. E que tipo de que se chama de regra de governança? Quem pode ser diretor, quem pode ser conselheiro, qual a experiência mínima, para evitar indicações políticas de pessoas que não tinham nenhuma capacidade de assumir a gestão de uma empresa estatal. Outro ponto muito importante da Lei 13.303, para você que é de estatal e está nos acompanhando, é que a Lei 13.303 ela tinha um período de 2 anos para entrar em vigor. Só que o que acontece? Você poderia entrar com regras de governança e regras de licitação separadas. Mas uma vez que as regras entrassem, você não podia voltar mais atrás. O que isso significa? Se em 2017 eu ainda tinha 1 ano de vigência das leis antigas, se em 2017 eu publicasse o regulamento interno de licitações e falasse que ele estava em vigor, eu não poderia mais utilizar a 8666. Essa foi uma dificuldade que as estatais tiveram, porque a maioria deixou para o fim, que era 2018, não foi experimentando as novidades da lei e muitas estatais passaram um certo aperto com essa mudança. Pois bem, depois de 2016, a gente tem aqui decreto 10.024 em 2019 e o nosso decreto estadual 48.012 em 2020. Mas para que essa atenção toda que a gente está dando para o decreto? Porque é com base nesses dois que esse curso de formação vai acontecer. Em 2019, foi publicado o decreto 10.024, regulamentando o pregão eletrônico no âmbito federal. Já não existia? Existia, só que as regras eram extremamente questionadas. O Banco Mundial considerava que essas regras não permitiam a competição ao máximo possível. Então, teve todo um processo de construção, que agora mesmo nós vamos ver mais para frente, e o decreto foi publicado.
O Estado poderia ter continuado com o decreto dele, só que um pequeno fato não permitiu que isso acontecesse. A IN da SEGES, que é do Ministério da Economia 206 de 2019, colocou o seguinte: para aqueles que receberem transferências voluntárias da União para os municípios e os estados, seria necessário utilizar pregão eletrônico. Até aí tudo bem, porque em 2005 essa regra já existia. Só que teve um plus. Tem que ser as mesmas regras do decreto 10.024. Não pode ser as regras do seu decreto. Uma vez que nós alteramos, as regras foram alteradas para que houvesse melhor competição. Então, se você quer receber recurso federal, ou você utiliza o meu decreto, ou você altera o seu decreto para ficar como o meu. E qual que foi a dúvida nesse momento? Como que nós vamos conviver com dois decretos diferentes? Nos estudos da CEPLAG, juntamente com diversos órgãos do Estado, isso aconteceu Brasil afora, o que se viu? As regras eram melhores. A primeira coisa, as regras realmente aumentariam a competição. Segundo, seria praticamente impossível trabalhar com dois decretos ao mesmo tempo, dois portais de compras ao mesmo tempo. Então, a maioria, o que fez? Uniformizou. Os decretos ficaram todos muito parecidos. Dos municípios, dos estados, são todos praticamente cópia do decreto 10.024. E é por isso que eu falo que o nosso curso vai ser com base nele. Ele serve para qualquer servidor do estado de Minas Gerais, inclusive para aqueles empregados de estatais que seguiram o decreto, ele tinha opção de seguir ou não, mas também para todos os do governo federal que utilizam esse decreto e de todos os demais entes, estados e municípios que também copiaram a mesma regra. A gente vai evitar falar em número de artigo, mas apenas em assunto, justamente para poder auxiliar esse entendimento de todos. Por fim, agora em 2021, no dia 1º de abril, e não é mentira, é verdade esse bilhete, no dia de 1º de abril foi promulgada a nova lei de licitação, a Lei 14.133. Vamos observar aqui que ela tem 194 artigos. Ela é bem maior que as leis anteriores. Uma tinha 19, depois 90, depois 120 e poucos, agora a gente tem 194 artigos. Ela está ganhando mais corpo. Isso é ruim? Pode ser que sim, pode ser que não. Algumas regras dela são extremamente flexíveis, apesar de ter muitas regras, você pode combinar uma coisa daqui com outra coisa dali. Mas ela retrata uma realidade mais próxima do que nós vivemos, de processos eletrônicos, uma realidade de necessidade de consultas públicas, de maior transparência com o mercado e com a sociedade. Uma das coisas importantes na 14.133 é a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas. Todas as compras realizadas no país estarão nesse portal. Isso facilitará o controle social, o controle por órgãos de controle, de uma forma geral, tribunais de contas, controladorias gerais. E ele terá a previsão que tem na lei, quando ele estiver na sua capacidade máxima, este portal nacional ele será a grande fonte de consulta de todas as compras de todo o país. Vai ter lá a compra do governo federal, a compra do estado do Amapá, a compra da prefeitura de Pompéu. Todos estarão neste mesmo lugar. Naquele dia, o que foi comprado, por qual valor, o que aconteceu. Essa é uma das grandes mudanças que a nova lei trouxe. Mas não só essas. Ela reduziu tipos de modalidade, ela prevê o processo eletrônico como o principal e traz várias novidades, sobretudo em processos auxiliares, em regras de contratação e uma que é sensacional. Ela fortaleceu a parte do planejamento de contratações. Diferente da 13.303, a 14.133 previu algo diferente sobre a sua aplicação. Pois bem, o que a Lei 14.133 previu é que durante o prazo de 2 anos, os órgãos podem experimentar, utilizar tanto os procedimentos antigos quanto os novos. No mesmo dia, pode ser publicado um edital com a legislação antiga e um edital com a legislação nova, não tem problema. Eu não posso misturar no mesmo processo as duas legislações. Qual foi a intenção do legislador aqui? Que os órgãos e as entidades pudessem experimentar. Durante esse tempo, vários regulamentos precisam ser publicados, sistemas precisam ser atualizados, mas eles podem aproveitar, por exemplo, para fazer um PMI,
que nunca foi feito, podem aproveitar para fazer uma contratação semi-integrada. Então, essa é a grande mudança. Mas o pregão está um pouco diferente na nova lei. Nós não vamos focar nisso, nós vamos focar apenas nesses decretos. Vamos para o próximo slide, que fala qual a jurisprudência deve ser obedecida. E aqui é muito simples. Deve ser obedecida a jurisprudência do Tribunal de Contas, em qualquer caso do Tribunal de Contas da União, que tem competência para o governo federal, mas também para todo o restante do país, porque ele tem competência sobre normas gerais de licitação. Nos estados e nos municípios, a gente tem tribunais de contas estaduais e nos poucos municípios que tem Tribunal de Contas municipal, ele é que prevalece. Então, qual que é a regra? Sempre Tribunal de Contas da União, vale para todo mundo. Se você está no estado, além disso, tem que respeitar o Tribunal de Contas do seu estado. Se você está no município e tem um Tribunal de Contas no município, tem que respeitá-lo. Se não tem, prevalece o Tribunal de Contas do seu estado. No próximo slide, então, a gente vai ter o assunto, a construção do decreto. É bem rapidinho. O decreto novo, ele ficou sem atualização lá de 2005 até 2019. Teve uma defasagem muito grande. Então, teve um processo com 2 audiências públicas, inclusive transmitidas ao vivo pela internet, diversas consultas públicas, reuniões com especialistas em compras e contratações, com doutrinadores, conversas com primeiro, segundo e terceiro setor. Aproximadamente, ele teve 1.000 sugestões e 27 versões até que saiu a versão final do decreto. Ou seja, foi um decreto com uma ampla participação de todos os atores envolvidos. A administração pública, todos os demais participantes, inclusive teve muita sugestão feita por cidadão. No próximo slide aqui, a gente vai para o conceito de pregão e nós vamos fazer uma leitura, que já resume quase tudo que foi falado. O pregão é uma modalidade de licitação para seleção de fornecedor apto a atender à necessidade administrativa para aquisição de bem ou serviço comum. Essa é uma marca do pregão e deve acontecer mediante critérios previamente selecionados, julgamento pelo menor preço ou maior oferta, não é possível outro critério de julgamento, disputa de lances, análise de documentos apenas do licitante vencedor e fase recursal única. Essas são as marcas do pregão. Seguindo, a gente vai mostrar aqui um quadro com um comparativo bem rapidamente das modalidades tradicionais da 8666 para o pregão. O pregão, ele tem um uso específico para bens e serviços comuns. E dentro de serviços comuns, com o tempo foi incluído inclusive serviços de engenharia. As modalidades tradicionais eu utilizo para qualquer coisa, inclusive para obras. Nas modalidades tradicionais, existem limites de valores que fazem mudar as modalidades entre convite, tomada de preços e concorrência. O pregão não. O pregão pode ser feito de R$10.000 a 10 bilhões de reais. Não existe nenhum limite de valor. Nas modalidades tradicionais, é uma proposta única, fechada, que não é reduzida. Já no pregão, não. No pregão eu tenho sessão de lance aberto, eu tenho redução de valor. Nas modalidades tradicionais, julga-se habilitação, os documentos de todos os fornecedores. E só depois vamos analisar as propostas. No pregão, não. O que me interessa é a proposta, então a gente começa pela proposta e só pega a habilitação daquele que foi o vencedor. 2 fases de recurso distintas acontecem nas modalidades tradicionais. Perde-se muito tempo entre uma fase e outra, porque abrem 2 fases de recurso. No pregão, não. No pregão, é uma fase única de recurso. Naquele mesmo momento, são questionados pontos referentes à habilitação e a propostas. A condução nas modalidades tradicionais é pela comissão de licitação, enquanto que no pregão ela é conduzida por pregoeiro, que é auxiliado apenas por equipe de apoio. A responsabilidade é exclusiva do pregoeiro. A realização das modalidades tradicionais é apenas presencial, enquanto no pregão ela é presencial e eletrônica e hoje predomina a forma eletrônica. O critério de julgamento, as modalidades tradicionais aceitam todos. Menor preço, técnica e preço, melhor técnica, melhor oferta. Já o pregão é apenas para melhor oferta e menor preço. E por último, a gente tem a questão de concessão de uso. A lei
8987 prevê que pode-se usar apenas concorrência para fazer concessão de uso. Porém, a jurisprudência entendeu que o pregão pode ser utilizado até para que a administração consiga melhores valores. Isso não está em lei, mas é a jurisprudência do TCU. Com isso, a gente faz esse quadro comparativo para ter uma noção geral das diferenças. No próximo aqui, a gente vai falar sobre o macroprocesso de contratação. Por que a gente vai falar dele? Porque o nosso curso é sobre pregão, que é um tipo de licitação, que está dentro da seleção de fornecedor, que é a fase externa. As pessoas, quando pensam em contratação pública, pensam muito nisso aqui, mas é importante ter a noção do todo. É importante ter a noção que antes de chegar a esse ponto, precisa de uma fase de planejamento bem feita, que é uma fase interna, onde tem estudo de ETP, TR, pesquisa de preço, montagem de edital e análise jurídica. Na fase de seleção de fornecedor, a gente tem como marca uma publicação e pode ser uma licitação ou uma contratação direta, uma dispensa ou uma inexigibilidade. E na fase de execução contratual ou fase contratual, a marca é a fiscalização e a gestão contratual. Aqui no próximo slide, a gente vai ver isso aqui explodido em pequenos blocos, e aí nós vamos ver o seguinte: nós vamos estudar esses que estão delimitados dentro do vermelho. Por que nós vamos estudar esses aqui? Porque isso aqui é o que o decreto fala que o pregoeiro tem que fazer. Mas esses itens que vêm antes, eles são fundamentais. Muitas vezes, o que a gente tem aqui durante uma fase de julgamento ou durante uma fase de esclarecimento, ele provém de questões que acontecem nessas fases anteriores. Então, é importante que o pregoeiro tenha noção. E dependendo do lugar, como a gente já falou, o pregoeiro pode participar de alguma delas também. Por fim, a fase de execução contratual, essa a gente não vai tratar aqui mesmo. Continuando, aplicabilidade dos decretos, administração direta, autarquias e fundações. As estatais podem usar? Podem, desde que elas coloquem no seu regulamento interno de licitações e contratos essa possibilidade de utilizar o decreto estadual. Senão, ela mesma pode desenvolver as suas regras. E os demais poderes, o judiciário e o legislativo, já que o decreto é feito especificamente para o Poder Executivo. Eles podem utilizar da mesma forma que eles utilizam qualquer outro decreto. Eles fazem um normativo interno falando que estão seguindo aquele decreto do Poder Executivo. Estamos quase finalizando aqui. O próximo slide, nós temos só finalizando as funções do pregoeiro. Essas funções do pregoeiro que a gente tem aqui são funções que estão nos decretos. E se você observar, isso é muito conhecido pelos pregoeiros, todas essas atividades referem-se à fase externa. Então, a condução da sessão, coordenar os trabalhos da equipe de apoio, julgar impugnação, julgar recurso, julgar habilitação, coordenar a sessão pública, verificar as condições de habilitação, sanear falhas, receber e decidir recursos, indicar o vencedor, adjudicar o objeto quando não tem recurso e, por fim, encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente. Isso tudo é bem da fase externa, que é a partir do momento em que o edital é publicado. Só que existem atividades, e nós vamos ver na próxima aula, que muitas vezes acabam sendo feitos também por esse profissional ou que ele precisa entender. A respeito do pregoeiro, é importante que ele seja servidor da casa, ou seja, não pode ser terceirizado, ele não pode ser contratado por uma empresa terceirizada. A equipe de apoio, na maioria, deve ser formada por servidores ocupantes de cargo efetivo, preferencialmente servidores daquele lugar que está fazendo a licitação. E o que acontece quando a gente tem uma central de compras que realiza compra para diversos órgãos? Muitas vezes é solicitado que algum especialista daquele órgão que domina aquele assunto, por exemplo, armamento, que ele faça parte da equipe de apoio para auxiliar no julgamento daquela licitação. A designação, ela pode acontecer, ela sempre se dá pela autoridade competente, hoje é previsto que pode ser de 3 formas. Ela pode ser para um processo específico, ela pode ser genérica para qualquer processo e ter prazo determinado, ou pode ser genérica e não ter prazo determinado. E ela só vai ser alterada quando mudarem aquelas pessoas. Necessidade de capacitação constante, o decreto deu liberdade para que o pregoeiro deu instrumentos para que o pregoeiro possa cobrar uma capacitação constante para realizar da melhor forma possível o seu trabalho. E, por fim,
O decreto também deu um outro instrumento para o pregoeiro, solicitação de manifestação jurídica ou de outras áreas, como por exemplo a área demandante, a área financeira, para bem exercício da sua atividade. Esses são os pontos que nós queríamos falar sobre o pregoeiro. Na próxima aula, nós vamos começar a falar da fase interna. Até lá!